Olá a todos, agora que já estudámos as equações de eletrostática, vamos aplicar essas equações a situações em que temos condutores. Primeiro vamos ver o que é um condutor. Ora, um condutor não é mais do que um material que contém imensos eletrões livres, como por exemplo o metal, em que temos os eletrões livres a mover-se, o chamado mar de eletrões. Os eletrões podem mover-se livremente no material, mas não podem abandonar a superfície. Portanto, temos os eletrões constrangidos à superfície. Podemos ter condutores neutros, isto é, condutores cuja carga total é igual a zero, o que implica que a carga total dos eletrões mais a carga total dos íons é igual a zero, ou seja, as cargas são simétricas, ou condutores carregados, em que há um excesso de carga que pode ser positivo ou negativo. Se aplicarmos um campo elétrico a um condutor, o que é que acontece? Acontece que os eletrões livres vão se mover todos e rearranjam-se até que se atinge o equilíbrio, que é quando o campo é zero. Ou seja, os eletrões vão se arranjar de forma a fazer campo elétrico igual a zero. E isto é um processo que ocorre tipicamente numa fração de segundo. E porquê é que o campo elétrico tem que ser nulo? Porque se houvesse um campo elétrico que não fosse zero, então este faria os eletrões moverem-se. Logo, a única possibilidade de termos um equilíbrio eletrostático, nós estamos a estudar eletrostática, portanto tem que ser um equilíbrio estático, que não há movimento de cargas, é termos um campo nulo dentro do condutor. Portanto, a condição de equilíbrio eletrostático é a condição de que o campo elétrico é nulo no interior do condutor. Como a geometria do condutor pode variar e não ser uniforme, em geral a densidade de cargas não vai ser constante ponto para ponto. O que é que nós podemos dizer sobre isto? Ora, temos aqui um condutor, uma forma qualquer, cuja superfície é aqui a fronteira, e no interior temos que o campo elétrico é zero. Estamos em equilíbrio eletrostático. Mesmo que não tivéssemos em equilíbrio eletrostático, passado pouco uma fração de segundo, atingia-se o equilíbrio eletrostático. Como no interior temos campo elétrico igual a zero, da primeira equação que escrevi aqui, que é uma das leis de Maxwell, temos que o lado esquerdo é zero, portanto temos que a densidade de cargas no interior é zero. O que é que isto significa? Significa que as cargas vão se distribuir todas à superfície de modo a atingir o equilíbrio. Tendo-se apenas uma densidade superficial de carga sigma junto à superfície. Relembrando aqui as condições de junção do campo elétrico, temos que E2n menos E1n igual a sigma sobre ε0. Portanto, como no interior não temos campo, E1n é igual a zero. 1 é o meio no interior. E também, como E1t é igual a zero, sabemos que E2t é igual a zero, portanto não há campo tangencial no meio 2, que é o meio exterior, junto à superfície, e que E2n igual a sigma sobre ε0. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o campo junto à superfície é normal, apenas temos componente normal, e que é um campo que é dado pela densidade de cargas sobre ε0. Isto é apenas uma expressão válida localmente, pois em geral sigma varia ao longo do condutor. Este sigma varia de ponto para ponto da superfície. Se tivermos um condutor com uma ponta mais afiada, como por exemplo um condutor que acaba em bico, temos que o bico vai ter um maior número de cargas. Se as cargas forem positivas, vou desenhar aqui com mais. Porquê? Porque de modo a atingir-se o equilíbrio eletrostático, as cargas tendem a afastarem-se o mais possível. E isso acontece no bico. No bico, com relativamente pouca carga, conseguimos ter uma densidade sigma bastante grande, pois o campo junto ao bico é mais intenso. Este é o fenómeno que é conhecido como poder das pontas e que é utilizado na construção dos para-raios. Para condutores, vamos definir também uma quantidade que nos vai ser bastante útil, que é a capacidade. Antes de definir a capacidade, vamos olhar para a superfície de um condutor. Como temos a densidade de carga à superfície, então podemos ter a carga à superfície do condutor, que é o integral de sigma ds. E podemos também calcular o potencial num dado ponto. O potencial é 1 sobre 4π ε0, integral de sigma sobre r ds na superfície, como vimos no vídeo sobre distribuições contínuas de carga. Se modificarmos a densidade de carga em superfície de sigma para alfa sigma, então a carga total vai para alfa Q e o potencial também vai para alfa V. Quer a carga, quer o potencial são proporcionais à densidade. Vemos então que o quociente Q sobre V se mantém constante, porque o alfa que aparece em cima corta com o alfa que aparece em baixo. Então definimos uma quantidade que não depende do estado de eletrização, que foi o que nós fizemos aqui, mudámos a densidade e vimos que se mantinha, e que depende apenas da geometria, que é a capacidade, que é definida com uma carga sobre o potencial, Q sobre V.
A unidade de capacidade no sistema SI é o Farad, em honra ao físico inventor Faraday, e é igual, obviamente, a Coulomb Volt menos 1. Porquê? Porque é uma carga por um potencial, a carga tem unidades de Coulomb e o potencial tem unidades de Volt no sistema SI. É tudo, ficamos por aqui. Obrigado.